Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? Mais um vídeo voltado à parte de fabricação mecânica, à parte de usinagem, onde a gente vai estar analisando outra questão, né? Tão comuns aí na parte de concurso e seleção. Bom, vamos aqui ler a pergunta. Durante o processo de usinagem, um operador está realizando uma operação de fresamento para dar uma forma específica a uma peça metálica. O processo de fresamento é realizado em uma máquina que utiliza uma ferramenta de corte rotativa. A peça é fixada na mesa da máquina e é deslocada em direção à ferramenta de corte. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente o movimento realizado pela peça durante o fresamento, né? Bom, então no caso, tem aqui essa imagem de uma fresadora para a gente poder dar destaque em relação a algumas características aqui da pergunta, né? Primeiro ponto. De fato, durante o processo de fresamento, né, que esse processo de fabricação aqui específico, a operação ela se dá com base nessa mesa aqui, né? Essa mesa ela move tanto no eixo Y, quanto no eixo X, quanto no eixo Z, né? Então ela tem um movimento lá nos três sentidos, e é exatamente o movimento da mesa em relação à peça que vai fazer com que a usinagem ocorra, né? Então a peça, teoricamente, ela tem que ficar fixa aqui na mesa, ou por algum dispositivo como um grampo fixo, uma moça ou algum outro tipo de adaptação para que a peça ela de fato fique presa ali na mesa e o processo ocorra, né, de acordo com as características, né, geometrias ali da peça. Beleza, então de fato é uma característica ali do processo. Outro detalhe importante que a gente precisa ficar atento, né, é que existe muito dúvida em relação aos nomes, né, os termos utilizados. No caso, a máquina que executa o processo é a fresadora. Existem vários tipos de fresadora, né? Por exemplo, essa aí mesmo, ela se caracteriza como uma fresadora horizontal, né? Existe o tipo de ferramenta aplicada ao processo, né? Onde no caso da fresagem, a ferramenta utilizada é a fresa, né? Essa relação em relação à ferramenta, existem vários tipos no que diz respeito a características de geometria, tipo de material, número de arestas de corte, diâmetro, né? Então não é que existe uma única ferramenta específica aí para aplicação. Muito pelo contrário, né? O número é muito alto, né, de possibilidades ali de aplicação. Se você procurar um catálogo de fabricante, né, vai ver que a quantidade de ferramentas aplicada ao processo de fresagem, assim como também o processo de torneamento, né, que são os dois processos mais comuns aí de usinagem, o número de ferramentas é muito elevado, né? Então você tem a máquina, tem a ferramenta e o processo, né, ali fresagem, ou também chamado de fresamento, né? Mas aí a gente tem a máquina, a ferramenta e o processo durante a referente à característica da operação, tá bom? Então, de fato, aí a mesa desloca em relação à ferramenta, né? E outro detalhe importante aqui para a gente finalizar esse vídeo, a gente vai dividir em duas partes ele, é essa característica aqui, ó. Ferramenta de corte rotativa. No caso da fresadora, a ferramenta ela que vai ter o processo de revolução, né? Ou seja, ela que vai girar, e a mesa o qual está suportando a peça é que vai de encontro à ferramenta, né? Então, nesse caso, a ferramenta é que gira para que o processo ocorra, né? Claro que na internet, né, ou até na oficina que você trabalha, né, às vezes existem questões de adaptações, né, colocando lá a peça fixa na fresadora para poder a peça girar e tal, mas não é algo relativamente comum a operação, né? No caso, de fato, a máquina está projetada exatamente para que a ferramenta é que venha de fato a ter a rotação e, consequentemente, atingir os parâmetros de corte indicados ali para o processo, tá bom? E aí no próximo vídeo a gente finaliza a questão. Valeu!